Fala galera, bem-vindo ao nosso podcast do convidado Nada Óbvio. E hoje a gente tá aqui com a cereja do bolo, você vai entender o porquê disso. Davi Kirsch. Que é cereja. Em alemão, por isso que é a nossa cereja do bolo. Aê! Muito bem. E além de ser cereja de bolo, por que ele tá aqui no convidado Nada Óbvio? Porque eu vou até ler aqui, porque é muita informação realmente, e pra gravar fica difícil. Então, ele cresceu entre os índios Yanomami, no meio da selva amazônica, onde aprendeu a falar como um deles. Seu pai, um missionário cristão, poderia ter ensinado a língua alemã, né, dos seus antepassados, mas preferiu transferir outros conhecimentos. Ele é casado com a Gabi, que conheceu quando tinha 8 anos de idade, e eu achando que eu conheci o Gabriel em 2016 já acho muito tempo, imagina 8 anos, sendo pai de 2 filhos, Davi e da Lara, formado em odontologia, eu preciso ir pro fono, sempre quando pode, retorna à floresta amazônica, a selva, utilizando-se da língua materna. Gente, eu falo que eu sou alfabetizada em inglês e já acho isso diferente. Imagina. É chique. Não, mas ser alfabetizada em Yanomami, isso aí é fora da casa. É muito nada óbvio. É alfabetizado pela mãe, né? Mamãe alfabetizou a minha irmã e eu, quando a gente morava lá na mata, não tinha escola pública, né? Na verdade, a mata é selva, no meio da selva, completamente isolada, acesso via avião, 1h10, mais ou menos, de um monomotor. O pessoal chama de teco-teco, aquele que só tem uma hélice, né? É isso aí. Ou meu pai uma vez tentou fazer uma viagem de canoa. A previsão era 7 dias, no terceiro eles naufragaram, né? Nossa! Então tem história boa aí. Mas fui criado lá no meio da selva amazônica mesmo, no meio da comunidade indígena, Yanomami. Minha mãe me alfabetizou, ela fez até a primeira, segunda série com a minha irmã. E como eu era mais novinho, né? Você tá aprendendo em casa, você vai junto. Aprendendo, né? Exatamente. Você vai aprendendo. E eu falava em casa o português e com os amiguinhos ali fora o Yanomami. E é quando você aprende, né? Sua infância ali, a primeira infância, você... É a sua personalidade. Quem você é, basicamente, Sim. que é definido. Então... a gente já falou isso, mas tem como você se apresentar em Yanomami pra gente, por favor? Caminhando, Tavi Yuturra, Ipanaba, Urihim Aiham, caminhando na tablarem. Por vista Ham, Ipanaba caminhando na tablarem. 2 meses Yakuom Terre, Parimiu Ram, Yamakruma, Warohon, Shirika Yakuom. 6 Shirika Yakuom, Narkom. Muito bem. Falei que eu nasci no meio da mata, mas na verdade eu nasci em Boa Vista, que minha mãe que me tablarendo, né? Ela me deu a luz lá em Boa Vista e com 2 meses de idade eu fui à selva amazônica, cresci ali até os 5, 6 anos de idade, mais ou menos. E é isso, Narcoma chega. Que bom que aí ele traduziu, porque vai ver se ChatGPT sabe Yanomami, não é mesmo? Sabe uma coisa legal da cultura Yanomami? É a matemática. A matemática eles têm, assim, Moni, Boracay Cup e Waronhon. Moni é 1, Boracay Cup 2 e Waronhon é muitos. Então, por exemplo, estamos Boracay Cup aqui, eu e você, né? Mas se tiver mais gente aqui, aí já é um Waronhon. Mas como é que você sabe? É muito, mas quanto muito? Aí você tem que juntar uma mão, é Waronhon. Aí você dá uma ênfase na voz, Waronhon. Se é quase umas 10 pessoas, você junta as 2 mãos e dá uma maior ênfase, Waronhon. Então, exato. Vai dependendo da intensidade, você tem que dar a entonação e juntar os dedos. Ou, por exemplo, se é, sei lá, passou o área, arruma, veio um monte de porcada, né? Os porcos do mato lá que passam, lá o supermercado passa até você não vai até ele, né? É o delivery. Os índios inventaram o delivery primeiro. Passou o usuário, você tem que ir atrás, tem que estar preparado, Nossa. né? Aí você junta os dedos das mãos e dos pés. Aí você dá muita ênfase. É isso. Tem muita gente. Olha, eu acho que nessa matemática eu seria boa, porque eu sou péssima com os números, mas juntar a mão e fazer, eu consigo fazer. Você dá ênfase, né? E é meio anasalado, né? Lá atrás. Nossa. É legal. A matemática do índio é fácil, mas eles... É muito interessante. É outra cosmovisão, é outra maneira de enxergar o mundo, é outra maneira de raciocinar sobre o mundo. De pensar sobre as coisas cotidianas, de planejar futuro, né? De lidar com família. Mas uma coisa que para mim assim sempre marcou muito é que eles são seres humanos iguaizinhos a mim e a você. Eles são seres humanos com as mesmas vontades, os mesmos desejos, as mesmas necessidades.
mesmos conflitos. Existem várias questões étnicas lá que você não pode intervir, você tem que respeitar, né, o que está lá na cultura. Muito embora eles mesmos dentro da cultura acabam mais tolerando, aceitando do que aprovando mesmo. Por exemplo, um infanticídio, né? Então, se nascer um filho indesejado ou se nasceu com alguma doença, alguma síndrome. Então, acontece o infanticídio, embora a mãe não aprove, né, no momento, mas acaba acontecendo e eles sentem muito a dor disso daí. Eu tenho minhas dores, você tem as suas. Todos nós seres humanos temos as mesmas dores. Eu lembro que na época da faculdade, eu tinha um professor aqui, professor Eduardo, ele era muito querido, ele falava assim, ele divergia do meu ponto, né? Ele falava assim, eu acho que índio devia ficar lá no meio da selva. Por que seu pai não deixa os índios lá, Davi? Eles estão bem demais. Eu falo assim, você fala isso porque você não é um Yanomami vivendo no meio da selva. Se você está com dor do dente, você está aqui na faculdade, você vai ali e pede, faz aqui, vai no SUS, vai num médico particular, vai em algum lugar você consegue. O índio está com uma dor de dente, ele vai ficar com dor de dente até o dente perder. Até dar algum problema. Fome, necessidade de várias necessidades. O índio, ele é o brasileiro menos amparado. Sim. Né? Então você vê assim, tá lá, largado no meio da nada, com os mesmos desejos, mesmas vontades, mesmas necessidades nossas. E por isso que eles precisam receber mensagens que dê esperança, que possam mudar de vida. Porque do mesmo motivo que uma pequena mentira entrando no mundo, no universo, é capaz de destruir o universo inteiro, quando a verdade chega, ela consegue transformar a realidade de uma pessoa e da sociedade inteira. Com certeza. E a gente já vê a diferença do seu pensamento por conta de onde você cresceu, como você cresceu. Isso faz parte também muito da sua infância e da influência do seu pai. Então, já pegando esse gancho que você começou da sua visão diferente, digamos, do mundo, né? Me fala um pouco sobre a sua infância e a sua influência do pai. Do meu pai? Isso aí. Olha, eu sinceramente me considero extremamente privilegiado por ter podido crescer com a presença diária do meu pai e da minha mãe. É óbvio que meu pai estava nos seus afazeres fora de casa, tinha suas coisas para fazer, mas a gente estava numa aldeia. Ele não está viajando, ele não está... Tá lá, sai de casa, no meio da manhã eu encontro ele, ajudo ele a fazer alguma tarefa que ele está fazendo, na hora do almoço a gente almoça junto, fazia as minhas obrigações quando estava no horário que tinha que fazer as obrigações, encontrava à noite, a gente jantava junto e tinha horinhas com Deus. Eu lembro disso, foi muito marcante. Tinha um livrinho lá, que tem algumas histórias que marcaram, então aqui na minha cabeça ainda, de 3 anos de idade, que a gente escutava lá e estão gravadas aqui na cabeça. Mas o convívio na família é uma coisa que eu me sinto extremamente privilegiado. Quem tem a alegria de conviver com o pai, com a mãe, na primeira infância, que é a formação do seu caráter, enxerga o mundo de uma maneira diferente. Com certeza. Tem confiança, tem tranquilidade, tem problema também, claro, todo mundo tem. Mas eu já, inclusive, acusei meu pai de ausência na minha adolescência. Porque o que aconteceu? Depois de um tempo, a minha mãe não aguentava mais fazer educação domiciliar com a gente, né? Fizemos um homeschooling lá no meio da selva. Nossa, e aí eles se dividiram, né? Minha mãe foi para a mata, para a cidade, para Boa Vista, comigo e com a minha irmã. E o meu pai ficou fazendo incursões. 30 dias na mata, 30 dias com a Marta. Nossa. 30 dias na mata, 30 com a Marta. Com a gente. Até confunde. Eu pensei que você estivesse falando a mesma coisa. Eu falei, calma aí, eu não tô ficando tão doida, não. Não, mas ficava com a mamãe com a gente, ficava na cidade. E... pré-adolescência, adolescência, eu tive meu pai pela metade, vamos dizer assim. Mas na minha primeira infância eu tive ele de maneira integral. Isso eu não tenho dúvida nenhuma que contribuiu demais para minha formação, para várias habilidades que eu tenho e que meu pai inclusive não tem, né? Eu sei que é porque meus pais eles tiveram esse privilégio de instruir a gente lá. E eu sei que meus pais também foram criticados quando a gente estava na primeira infância e eles criando um bebê, né? Duas criancinhas no meio da selva. Sim. E meu pai falou que escutou. Você quer fazer um ministério, quer trabalhar no meio dos índios, tudo bem, mas as crianças não têm culpa. O que vai dar deles, né? O que eles vão ser da vida? Olha só.
Eu hoje vejo justamente o contrário. Eu hoje vejo o seguinte, quanto mais você puder manter seu filho em tempo de quantidade, de qualidade com ele, mantenha. Não, faça o que for possível para você ter seu filho. Porque uma hora ele vai embora, natural. O filho foi criado para estar, né, para ir para o mundo, para abençoar o mundo. Exatamente. Mas como é que ele vai abençoar o mundo se na formação dele ele está escutando um monte de ideia que vai completamente contra aquilo que é bom, moral, ético, né? Dentro de uma realidade cristã, que eu sou cristão, né? Eu fui instruído nesse caminho. Então, eu penso nessa maneira porque fui formado assim, né? Sim. E hoje eu vejo as crianças, jovens, adolescentes passando por realidades completamente distintas da que eu passei. Isso dói muito. E eu me considero feliz por ter sido criado, né? Desenvolvido ali na primeira infância com muito contato familiar. Muito. Jogo, brincadeira, presença do meu pai e da minha mãe o tempo todo. Isso é muito bom, né, para sua formação. E você falou uma coisa que me gerou curiosidade. Você falou seus afazeres. Como eram os seus afazeres, a sua vida com Wai-Wai, certo? Não, Yanomami. Yanomami, tá. Na tribo dos Yanomamis, isso? Sim. Essa questão da infância, como eram as brincadeiras, você tinha afazeres, era dividido, como é que funciona isso? Que acho que muita gente não deve saber, nem eu. A gente, dentro de casa, eu tinha uma educação, acho que meu pai e minha mãe eram certinhos, não vou chamar de rígidos, não, eu conheço gente muito mais rígida, mas muito menos amorosa, vamos dizer assim, né? Mas a gente tinha que arrumar nossa cama, a gente revisava lavar a louça de criança, a gente foi aprendendo nossos afazeres como acho que deveria todo mundo aprender, criar responsabilidade. Tinha nosso tempo de educação, de aprender a ler, de escrever, de estar nas dinâmicas ali escolares, vamos dizer assim. Mas a gente tinha nossas brincadeiras. Eu gostava muito de brincar de índio com a minha irmã, com a Larissa. A gente brincava de índio. Como é que você brinca de índio? Você brinca de índio numa Primeiro, convida seus amigos índios. Você vai brincar junto. A gente botava tanga, né? Bota o quê? Arco e flecha, pegava arco e flecha, se pintava. E ela fora, catava batata doce. Eu pegava batata doce pra minha irmã cozinhar pra mim. Às vezes a gente achava algum ninho de passarinho, ia fazer o ovinho frito, né? Ia passarinhar, caçar passarinho. Mas é verdade. Fazia caçar passarinho. Eu gostava de sair com os índiozinhos pra caçar. A gente caçava, pescava. Nossa, era muito legal pescar. Gostava muito de pescar. Embora eu nunca não tenha muita história de pescador, mas o ambiente da natureza ali, eu gostava e ainda sou muito fascinado por isso. Gosto muito. Por isso que sempre que eu posso, eu volto lá. Eu faço atendimentos odontológicos neles. Então, sempre que me é possível, né? Todo ano, desde 2007, 2008, eu tenho mantido uma rotina de ir lá, voltar e fazer atendimento odontológico. É um ambiente muito gostoso. Me sinto em casa lá, né? Para mim, lá é uma primeira casa, né? Segunda casa que eu gosto muito. Minha esposa já foi lá, meus filhinhos não foram ainda, mas é um ambiente bem gostoso mesmo. Brincar é isso, a gente brincava de caçar, brincava de brincar de índio, pegar batata doce, subir em árvore, tinha cipó que a gente balançava para nadar no rio, e pulava no rio, e nadava no rio, aprendi a nadar forçosamente, né? Nossa! O tio Miltinho, querido tio Miltinho, né? Eu era muito chorando, aquelas crianças choronas, sabe? Chata. Show, Yarumu, o ramo arru, vai tomar banho no rio. Mãe, a peixe mãe, minha querida mãe de cor. Não vou não, porque eu tenho muito medo. Chat GPT, pegou aí, ó. Show, a Yarumu vai tomar banho. Eu saí correndo, o time uma vez me pegou, me jogou lá no meio do rio. Olha, o rio é grande, viu? Uraricoera, depois você vai dar um Google aí. Qual é o nome do rio? Uraricoera, é um rio grande. Eu acho que eu tenho que fazer um curso só pra falar o nome do rio. Olha, eu um pouquinho maiorzinho, a gente brincava de balança-caixão com os índios, né? Uma vez, a gente tava brincando de balança, sabe como é balança-caixão? Não. Um pega pela mão e o outro pega pelo pé. Né? Você fica balança, caixão e vai, joga no rio, entendeu? Tá. A gente pegava. Aí jogava. Uma vez a gente tava brincando e a gente jogou um índiozinho, ele caiu na água e saiu chorando. E não é normal. A gente foi ver um aricari, o apelido dele é aricaricanas. Um aricarica, um peixe-cachorro. Não sei se você já viu, ele tem uns dentes grandes assim. Pegou e deu uma no pé dele, varou o pé dele. Nossa!
E aí ele ficou, o apelido dele é Aricaricanás. Esse é a mordida de Aricari, que é o peixe cachorro. Os índios, eles têm uma habilidade bem peculiar de colocar apelidos de acordo com situações, né, meio desfavoráveis. Você né? tinha um apelido? Não sei se eu tinha apelido, não. Chama de Tauí. Tauí, é Davi, né? Tauí. Ah. Show? Iriamupi Rio. Davi, vamos brincar. É isso. Tauí. Mas apelido acho que eu não tinha, não. Não. Não tinha, não. Então, o que me surgiu a curiosidade, se você brincava de índio, de ser índio, então, você... Não sei nem como é que eu vou perguntar isso pra não ficar meio estranho, mas então você não é conviveu, mas você não participava da aldeia em si? Ou participava de uma outra forma? Entendeu o que eu quis dizer? Entendi. Já que você brincava de índio, você... Sim. Me fala um pouquinho mais disso, que eu fiquei curiosa mesmo, tá nem no roteiro. Eu acho que não, mas isso é um pensamento muito interessante que eu hoje, como pai, percebo que talvez meus pais tenham tentado fazer. Não faço ideia da instrução que os missionários recebem, não sei mesmo, poderia até saber. Mas existe limites que você vai colocar para sua família, para que a sua família não vire Yanomami, né? E nem para que os Yanomamis virem um Kaiowá, um branco, entende? Kaiowá. Então, eu vivo na minha casa, eu tenho meus hábitos em casa, embora várias vezes vou brincar com os índiozinhos, vou comer a comida deles, vou tá lá com eles, vou para a maloca deles. Eles também vinham para dentro de casa. Na minha casa, especificamente, tinha uma simbiose muito sadia, sabe? De índios frequentando a nossa casa e a gente frequentando a casa deles o tempo todo, mas havia necessidade de se preservar ainda, né? É um espaço vital. Você se preserva aqui, você tem esses hábitos, eu tenho esses meus hábitos aqui. Conheço missionários que evitavam o máximo possível de índios entrando dentro de casa, né? E também de respeitar bastante entrar no espaço do índio, né? Porque uma casa de um Kaiowá é muito diferente da casa de um índio. Imagina uma casa de um índio, uma rodona grande onde tem 20 famílias morando, todo mundo dentro, sem parede, sem janela. Não. 20 famílias, às vezes uma casa maior, 30 famílias. O fogo, cada família tem um foguinho, né? E você sabe porque as redes estão estendidas ao redor do fogo, porque se esquenta durante a noite. Mas a criança tá brincando no chão, a mulher tá cozinhando no chão, o cachorro tá passando no chão, tem uma baratinha correndo, um ratinho passando. E tudo junto e misturado. Todo mundo junto e misturado. Tudo Então, junto e misturado. é uma outra Nossa, realidade. Se o povo hoje reclama de morar em apartamento, é porque meu vizinho de cima faz barulho. Imagina morar 20 famílias. Imagina 20 fogueiras acesas Nossa. dentro de um lugar fechado. Você entra, você sai sapecado, né? Você sai sapecado. É uma amostra grátis, né? Sai, não. É uma O amostra cabelo grátis. já fica com gel. É verdade. Já sai assim, com o corpo já hidratado, Já uma amostra defumado. grátis. Exatamente. Mas havia, assim, e eu acho isso muito saudável. Respeito do espaço vital do índio. Brincava muito com a gente, tinha meus amigos, os índios entrando dentro de casa, e a gente frequentando também a casa deles. Mas o brincar de índio vamos que sai de casa, vamos lá pra rua, que é a grama, né? Vamos pra grama, Vamos pra grama, pras árvores ali e tá junto. Eu acho, isso foi o que eu vejo. Porque eu acho que vou ter que cortar essa parte, porque eu não sei se eu posso falar isso, né? Eu não sei se eu posso falar isso sobre a cultura indígena Yanomami que eu fui criado, em que eu cresci, é muito promíscua. Então, com muita promiscuidade. Então, a criancinha de 5, 6, 7 anos de idade, já fazendo coisa que eu nem com 22, 23 anos fazia, entendeu? Então, assim, você tinha que ter uma preservação, a gente olha aqui, os pais, meus pais sempre olhando, sempre de perto, para ver se não tinha uma brincadeirinha que o outro ensinou, os mais velhos vêm, entende? Então, tinha uma promiscuidade, ainda tem, né? Muito acentuada, né? Então,
eu acho que isso é uma maior preservação de você deixar as crianças brincarem de índio com os índios, mas sobre o... Não vou largar meu filho para entrar na maloca lá, vai lá na maloca não e sabe depois te vejo no final do né? dia. Isso é uma coisa que, inclusive, hoje em dia, infelizmente, isso aqui os Craiuá fazem aqui na minha cidade. Filho, ó, pai, vou sair na casa do amiguinho. Ah, tá bom, quando é que você volta? Amanhã eu volto. O que fez com quem saiu, com quem voltou, não sabe o que aconteceu. E o pai e a mãe, que não tá de olho no filho, o filho às vezes tá vivendo uma vida louca, se quebrando por aí e não tem um amparo, não tem o olho do pai. Sim. Por isso que o pai, olhando o filho, consegue instruir meu filho, ó, essa brincadeira aqui não, ó, isso aqui você brinca, isso aqui você não brinca, isso aqui você pode brincar, entendeu? São culturas diferentes que precisam ser preservadas para o bem de todo mundo. Muito embora, ao meu ver, existem aspectos culturais que são danosos para o próprio ser humano. Para mim, não é saudável uma criança brincar intimamente com outra criança. Tá? Isso na minha formação cultural, que foi no meio de uma aldeia indígena, não acho saudável. Não acho saudável que brigas familiares acabem em agressões físicas que sejam dilacerantes. Né? Sim. Mas isso você vê em várias culturas na nossa realidade mesmo, feminicídio, né? Então, na minha cabeça é nítido, é claro, onde entrou o dano via pecado, você vai ver em todas as culturas, em todas as épocas, destruição, separação, morte, e infelizmente por muito tempo a cultura Yanomami foi uma cultura que foi se dizimando, foi se degradando. Porque acontece, se alguém da minha família briga com alguém da sua família, e a briga não é, não gosto mais de você, tchau. É briga com violência física, que normalmente combina em óbito. O revide é obrigatório. Alguém da minha família, alguém da sua família, obrigatoriamente vai ter que revidar e matar alguém da minha. E isso não tem fim, exato. E aí da minha família, então alguém, se você matou de volta, a gente vai matar de volta. E vira um ciclo onde como é uma comunidade familiar, as famílias acabam se separando para se manter, só que elas vão se dividindo, se segregando. E essa família que se separou dessa não se conversa mais. Se se conversar, é sob risco de vida, você entende? Nossa. O infanticídio, isso é uma coisa que na nossa sociedade, cultura hoje é algo assim, meio que abominável, muito embora haja quem defenda que um bebezinho que está lá dentro não é um infanticídio, né? Abortar não é fazer infanticídio. Mas tudo bem, isso aí a gente pode chamar alguém de direito aqui, né? Algum jurista para discutir sobre o assunto. Mas o infanticídio acontece após o bebê nascer, né? Mas é muito, muito triste você ver uma sociedade se dizimando, mortalidade infantil altíssima. Depois da presença dos missionários, praticamente é zerada hoje a mortalidade infantil. Programas de vacinação, hoje os índios são totalmente vacinados. Escolarização, hoje os índios, existem professores já lecionando na própria língua indígena os próprios índios, isso é muito legal. Meu pai construiu já 3 escolas ali, a de Parimiú, de Haricato, de Buduú, são escolas que estão funcionando, tem a instrução dos próprios indígenas serem os tutores, né, os professores. Que legal. O desenvolvimento de uma sociedade a partir da presença missionária que traz o cristianismo, né, que abre a possibilidade de você conhecer a Cristo e o que a verdade de Cristo impacta num mundo, muda o mundo, muda a sua maneira de enxergar o mundo e para o bem, né? Não para destruir, mas para construir. Né? Então você vê o impacto na qualidade da vida das pessoas. Por exemplo, é muito comum você não ver o índio se programando para a semana que vem. O que vai ser semana que vem? Eu não sei, vamos caçar. Não, hoje a gente vai caçar, se não deu a gente vai mais longe. Ou açaí, o pé de açaí, eu vou cortar o pé de açaí aqui, ao invés de você tirar o açaí. Então eu vou um pouquinho mais longe, porque o açaí que estava aqui, o açaizeiro, eu derrubei hoje, mas amanhã eu vou ter fome também, então agora tem que andar um pouco mais para achar o outro. Então, existem questões de planejamento, vamos dizer assim, que são culturais, vamos dizer assim. Mas existem aspectos cristãos que modificam. Se você olhar na Bíblia, nas Escrituras, você vai ver muito sobre
planejamento do hoje, viver o hoje, mas se prepare para o futuro. No futuro você pode ter uma situação desfavorável, então cuide bem dos recursos que você tem, cuide da família que você tem, mude a família, né? Exatamente. Então é isso aí. Exatamente, maravilhoso. E é bom que você tá falando, eu já vou pegando os ganchos do que você tá falando para ir pro próximo tópico, que é vida profissional. E tem tudo a ver com o que você falou. Você falou sobre os missionários impactando a aldeia e a vida das pessoas, e você, por estar na aldeia e seu pai ser missionário, creio que isso impactou muito a sua vida, né? E sobre organização. Como então saiu Davi, não sei falar branco e Craiuá. Pra Davi, dentista, Davi, pai de 2 filhos, Davi, casado com a Gabi, que conhece desde os 8 anos. Como foi essa transição? Como isso impactou e mudou a sua vida? Muita coisa, né? Mudou muito, mudou tudo. Mas um ponto que eu gostei muito que você falou é que eu não me tornei, não sou pai, não sou dentista, não sou um monte de coisa. Porque hoje, eu tenho isso muito nítido na minha cabeça. Eu me vejo como imagem e semelhança de Deus. Eu fui restaurado por Cristo. Então, independentemente do que fizer, estou fazendo, estou executando, eu sou. O ser é mais importante do que a minha atividade laboral ou de diversão, qualquer outra coisa. Porque quem eu sou vai moldar exatamente como eu vou fazer todas as coisas. E se eu passo a me enxergar como algo que está fora de mim, como dentista, como pai, o dia que eu não puder ser dentista, eu entro em falência. O dia que eu não for mais pai, sei lá, Deus me livre, mas eu posso deixar de ser pai. Eu não me classifico como algo que está de fora, mas eu me classifico como algo que está... Então, eu sou imagem e semelhança de Deus. Eu reflito a glória de Deus, eu procuro ser um espelho dele para que ele seja conhecido nessa terra. Eu gostaria muito que as pessoas que convivem comigo, que me visitam, enxergassem, poxa, Deus existe nessa terra aqui. Sim. Por quê? Porque se você vai lá no meu consultório, eu espero que você seja bem atendido, e você fala assim, poxa, tem alguma coisa aqui de diferente. Aqui não tem mutreta, não tem maracutaia, não tem... Tá tudo tranquilo, não tem problema. Porque eu estou vivendo como Cristo gostaria que eu vivesse, estou honrando a Cristo. E o beneficiado está sendo meu paciente. Meu paciente que ele está indo lá, está indo abrindo a boca, está recebendo o melhor que eu posso fornecer a ele. Mas eu não estou fazendo para ele, estou fazendo por ele, para Cristo, né? Então, só uma pincelada inicial sobre identidade. Eu acho que eu posso executar música, né? Mas eu não sou músico, mas eu posso executar música. Tem um álbum gravado, entra aí depois ali no Spotify, ó, Davi Kirsch, procura lá. Ou aí, no YouTube, ó, você vai gostar da música. Já faz o dá, spoiler, né? Pode fazer, né? Propaganda, pode né? Fazer tudo. Pronto, ó, entra lá no YouTube, tem no YouTube. O querido João Alexandre, que gravou, foi produtor do álbum. Teve muita gente especial, Guilherme Kerr. Teve, olha só, minha irmã e a cereja do bolo, a minha esposa, gravou lá, cantando música, músicas autorais. O sobrenome dela também é Cereja? É Gabriela Mostaço Kirsch, né? Ela pegou então pode falar que é a cereja do bolo. Pode, a cereja do bolo é a Gabi. Pode falar que é a cereja do bolo. E aí, bom... Tudo começou na carreira odontológica com uma escolha que não foi por mim. Eu não escolhi odontologia. Olha. Como é que foi? Eu fui fazer o vestibular, né? E aí eu fiz lá em Boa Vista. Morava em Boa Vista, no 3º ano do ensino médio. E eu prestei para biologia, passei. Mas ia ter prova na Federal do Amazonas, que é em Manaus. E algumas amigas, eu era da turma da frente, eu sempre sentava na cadeira da frente, aqueles alunos chatos. Mas eu era chato. Eu também era. Sério mesmo? Eu era. Você era daquelas que perguntavam assim, professor, não vai ter tarefa de casa hoje? Eu era aquelas que me corrigia a prova. O professor me dava a prova pra corrigir as provas. Caramba, olha só, encontrei uma outra nerd aqui. Mas eu era chato mesmo. Eu lembro que, olha, na faculdade... Que dó dos meus coleguinhas. Não, eu era muito mala, eu era muito chato mesmo, muito criança, não tinha noção. Eu também, as pessoas falam assim, passa a cola. Eu falei, você não estudou, eu que estudei, você vai se ferrar nessa prova sozinho. E quando eles falaram, professor, pode prorrogar a prova pra semana que vem? Eu, não, professor. A professora falou assim, se um não quiser, a gente não prorroga. Eu não quero. Pô, se não estudou até agora, você acha que semana que vem você vai estudar? Vai nada, resolve logo esse negócio aqui hoje. É isso aí. É isso. Aí essas amigas, eu lembro, era a Luana Angélica,
a Estela, a Camila Perdigão, a Áurea. Elas falaram assim, hoje vou juntar um micro-ônibus de 15 pessoas. Vamos fazer aqui uma van e vamos todo mundo para Manaus fazer a prova, prestar para a Universidade Federal do Amazonas. Aí eu falei, eu não, vou lá em Manaus, nunca fui em Manaus, não conheço ninguém em Manaus. Não, vamos que vai ser legal e tal. Aí eu falei, mãe, posso me inscrever para vestibular? Pode, meu filho, então tá bom. Aí as meninas perguntaram, Davi, você vai... Elas preencheram minha ficha. Você vai prestar para quê? Olha... Eu falei assim, não sei. Sei lá. Prestei pra biologia que... Não, você tem cara de dentista. Aí elas... Acertaram. Eu fui o único que passei. Na verdade, a Áurea passou também, mas ela passou em direito na de Boa Vista também, acabou ficando. Eu fui o único que foi pra Manaus. Não escolhi, ônibus, do ônibus fui eu. Só fiquei eu lá sozinho, todos me abandonaram, não é verdade? Fiquei lá, abandonaram o navio. Gente! E aí acabei ficando 5 anos lá. Cheguei lá 6 meses, liguei pra minha mãe, sempre ligava pra minha mãe no orelhão. Falei, mãe, pra mim já deu. Cansado, não tenho amigos aqui. Nossa, é difícil que é muito quente, não quero mais não. Falei, tá bom, meu filho, pode voltar. Assim que você terminar a faculdade. Quando você trouxer o diploma, você pode voltar, vai pra volta se você quiser. Pode voltar sim, filho. Aí quando você terminar, só. Tudo bom? Aí Gente. a minha vida odontológica foi por aí. E é engraçado porque eu tinha um monte de amigo que o pai era dentista, né? O que tinha... Olha, eu acho que eu lembro da minha primeira visita no dentista com uns 12, 13 anos de idade, que a dentista olhou assim e falou assim, meu pai, que é isso? Aí eu já fiquei assim, vixe... Não, porque eu tinha cárie na boca. Minha boca até hoje, graças a Deus, não tem cárie, né? Mas eu tive um problema de desgaste muito severo nos dentes na primeira infância, chama perimólise, né? Por algum hábito que tinha na... Eu lembro de chupar muita cidra, muito limão, muita coisa. E lá dá muita fruta cítrica, né? Uhum. Meus dentes eram muito desgastados, ainda são até hoje. A dentista falou assim, o que a gente vai fazer com isso daqui? Aí eu lembro disso. Mas os meus colegas, a gente ia para uma disciplina. Agora é disciplina de ponte fixa. Eu falei assim, ponte? Mas eu não fiz engenharia, eu fiz... eu não sabia nada do que estava acontecendo. Apenas ia, então, frequentava, aprendia. Ninguém, não tinha odontólogo lá. Tudo que aprendi na faculdade. Eu também me considero extremamente privilegiado, porque meus professores lá, olha... Professores, obrigado. Vocês foram nota 1000. Demais. Os professores da Federal do Amazonas, olha... não só muito pacientes, mas extremamente competentes. Gente que gosta muito da odontologia, gente que pratica bem a odontologia. Foi professores que mudaram mudaram não, formaram, né, a minha formação odontológica. Crivo, parte técnica, foi muito legal. Eu tive alguns professores, sobretudo na área da cirurgia, que é onde eu acabei me especializando. Eu vim a Campinas para fazer residência, fiz residência em cirurgia bucomaxilofacial. Mas eu tive 2 professores, o Jorge e o Petros, que praticamente me carregavam para cima e para baixo, para cirurgias, né? Gente que me instigava, estimulava a estudar, foi muito bom. E, olha só, não é que eu estou querendo falar bem de mim. Eu entendo que agora eu quero elogiar meus pais e meus professores. Eu lembro que no ensino fundamental, eu fui o orador da turma. No ensino médio, eu fui o orador da turma. Na faculdade, eu fui o orador da turma. Que legal. Quando saí da faculdade, eu ganhei um prêmio de melhor residente no programa de residência. E ganhei, quando fui fazer a prova de título para exercer na sociedade brasileira, ganhei um prêmio de destacado desempenho na prova. Nossa, parabéns. Mas não é isso. Eu já falei. Eu não tenho mérito nenhum. Eu não enxergo mérito próprio. Uhum. Eu não tenho dúvida que a formação que meu pai e a minha mãe deram na minha infância, me estimulando, E é engraçado que eu sei que às vezes eu penso de uma maneira diferente, fora da caixinha. Uhum. E eu acho muito interessante que às vezes eu penso de uma maneira... Mas é porque eu fui criado dessa maneira. Sim. Os meus professores, que tiveram muita paciência comigo, me ajudaram, me estimularam, me instigaram a isso. Então, isso é muito importante. Entenda que eu não vejo mérito, eu vejo uma consequência, de verdade. Eu não vejo, nossa, eu sou bom. Eu sou criativo. Muito embora eu acho que talvez, até quando estava ganhando um prêmio, talvez eu tenha até ficado, nossa, que bom que eu conquistei isso. Hoje eu
Eu não vou tirar todo o mérito de mim, porque houve esforço da minha parte. Com certeza. Mas eu não tenho dúvida que a formação que eu tive, minha família, meus pais, chegaram nisso. Olha, eu também queria tocar num ponto importante aqui da igreja. Meus pais, a vida inteira, foram sustentados pela igreja. A igreja que hoje é a Igreja Batista Fonte, e algumas outras igrejas no Brasil também. Tem igreja presbiteriana, tem em Brasília, tem igreja lá no Sul, tem igrejas de várias partes que sustentaram. Um missionário vive de doações, vamos dizer assim, né? De recursos vindo de fora. E os meus pais, eles sempre fizeram o máximo para honrar isso daí, né? Eu nunca vi meu pai acordando menos do que 6 horas da manhã. Meu pai exemplo, vai né? acordar, ele já estava cedo trabalhando, minha mãe fazendo os seus afazeres. Então, eu via os meus pais honrando as pessoas que estão trabalhando lá fora. E isso me instigava também. Poxa, se meu pai e minha mãe trabalham assim, eu também... E eu desenvolvi, inclusive, um pouquinho tardio o hábito de acordar muito cedo também, para ter meu tempo com Deus, ter meu tempo de leitura, de oração. Isso é um desafio pra muita gente, pra mim, pra todo mundo, né? Isso a gente pode até voltar nesse tópico depois, é que eu não quero perder a meada da igreja em si. As igrejas que sustentaram meu pai, eu também, desde cedo, encarava como eles estão me sustentando também. Olha que legal. Isso para mim, desde adolescente, era tão nítido que sempre que alguém me chamava para fazer alguma coisa na igreja, ou lá na igreja presbiteriana de Boa Vista, onde eu mais frequentava na minha infância, ou na quinta de Manaus, igreja presbiteriana de Manaus, ou aqui, quando eu estava aqui. Sempre, Davi, vamos tocar no louvor? Vamos. Davi, tem uma visita para fazer? Vamos. Davi, vai orar na casa? Vamos. Davi, eu sempre me sentia assim, em dívida. Puxa, eu recebo tanto, que como que eu posso dizer não pra gente que tanto me abençoou, tanto me abençoa, né? Então, eu hoje não saio falando sim pra torta e a direita de todos os convites que eu recebo. Senão, tadinha da minha esposa, dos meus filhos. Tem família. Não, sim. Mas eu honro demais. Olha, eu dou graças a Deus por ter tido um background, assim, de igrejas que tanto me abençoaram, de liderança de igreja e de pessoas das igrejas que sempre estavam dispostas a me ajudar, a me abençoar, a ligar. Davi, como é que tá isso? Tá, ó, você tá precisando disso, vai ver disso. Olha, como que o corpo de Cristo, a igreja, supre necessidades e transforma vidas. Eu não tenho dúvida de que se há alguma coisa de boa, vamos dizer assim, na produtividade do meu dia a dia, mesmo na minha questão laboral, na minha execução técnica, é porque ali atrás eu tive muita gente investindo em mim. Muita gente. Procuro honrar essas pessoas, mas eu faço para Deus. E os clientes, vamos dizer assim, são beneficiados disso. Então, quem eu sou hoje é uma consequência clara de muita gente cuidando de mim, me abençoando, sendo muito carinhosa, abençoando minha família. Nunca faltou nada. Hein? Meu pai está com 45 anos de vida missionária no meio dos índios. Nossa. É mais do que muita gente, mais do que a minha idade, vamos dizer assim, né? É muita coisa. Nunca faltou. Já vi meu pai passar dificuldade. Já vi. Né? Mas de faltar coisa, não, de passar luta, já vi por tudo quem não passa, né? Mas como minha vida é abençoada. Parece também arrogância falar, mas eu conheço poucas pessoas tão abençoadas como eu. Acho que não sou arrogante, não. Acho que não sou. É que eu olho pra minha vida e falo, gente, como eu sou... Eu não conheço gente. Será que tem tanta gente abençoada que nem eu sou? Você é também? Não, eu vou falar pra você. Primeiro, essa história. É uma coisa bem diferente, né? E outra coisa que me... E depois eu vou voltar nesse assunto só pra gente não perder. É a sua consciência. A sua consciência, eu vou falar consciência situacional, é um vocabulário que a gente usa muito na aviação, consciência situacional. Desde novo, você ter essa consciência de... Eu tenho que honrar as pessoas que ajudam a minha família, automaticamente eles me ajudam. Só de você ter esse pensamento, você é muito abençoado. Muito abençoado. Porque você vê igual você falou, todo o seu background, como você foi construindo o seu caráter. Isso
A gente vê hoje em dia, existem famílias que terceirizam a educação do filho para uma escola, por exemplo, que não é o trabalho da escola. Então, mesmo que nem você falou, meu pai já passou por dificuldade, nunca passou necessidade, mas dificuldade sim. Então, mesmo dentro dessa dificuldade, você sempre teve essa visão de sou abençoado, essa visão de vou fazer para Deus, vou fazer por Deus, vou fazer por Ele para conseguir abençoar outras pessoas também. Ou então, eu estou à disposição da igreja, o pau para toda obra. Estou à disposição da igreja. Só de você ter esse pensamento, você é muito abençoado, porque tem gente que não tem esse pensamento. Então, e eu acho que eu já vou integrar no que eu ia falar também. Qual foi a chave que você acha que virou para você ter esse tipo de ideia de vou abençoar outras pessoas também? Desde muito, isso me intrigou muito, você falou desde a adolescência. Adolescente não tem essa consciência de a igreja tá mantendo os meus pais aqui, automaticamente está me mantendo, eu vou fazer o meu melhor. Quando que virou essa chave? Que eu fiquei muito curiosa. Eu trabalhei com criança desde muito nova e isso é muito curioso para mim. Então, já estamos na adolescência, eu vou puxar um pouquinho para trás. Aí você vai ver como que a instrução e a presença de um pai e de uma mãe podem fazer você seguir por caminhos maravilhosos, ou podem deixar uma criança ir ao ermo, ou podem, inclusive, destruir uma vida, né? Eu lembro que com 3 anos de idade, a gente tem muito pouca memória com 3 anos, praticamente nula, mas eu lembro dessa noite que eu fui dormir, fui deitar no meu berço, e o meu berço, ele era, porque tinha muito mosquito, né? Então ele era todo de tela e tinha uma tampa de tela. Você fechava a tampa assim, deitava e ia dormir. E naquela noite eu não conseguia dormir. Eu comecei a chorar. E a minha casa, ela não tinha forro, a casa era toda de madeira. Depois eu ver se consegue jogar a foto da casa onde fui criado. Boa, né? boa, vamos jogar. E se eu falasse, minha mãe escutava aqui. Você escutava o que estava acontecendo na casa, né? E eu tava chorando, já tava tudo escuro, né? E hoje, por exemplo, nessa noite, eu escutei a Lara chorando lá, e eu no meu quarto, eu escuto meu filho chorando com a porta entreaberta, né? Imagina naquela época, minha mãe foi lá no berço e falou, Davi, o que está acontecendo? O que você está chorando? Eu falei, mãe, não estou conseguindo dormir. Eu falei, por que você não está conseguindo dormir? É porque eu menti para você. Olha. Você mentiu para mim? Você perguntou para mim se eu tinha feito tal coisa. Eu falei que tinha feito, mas eu não tinha feito. A minha mãe falou, eu nem sabia que você tinha mentido para mim. Eu falei assim, pois é que eu não consigo dormir. Aí ela falou assim, você sabe por que você não consegue dormir? Porque isso é mentira. Isso é o pecado. O pecado destrói a vida de qualquer um. O pecado pode acabar com a sua vida. E só tem uma maneira de você mudar a sua vida, que é pedindo para Cristo modificar a sua vida. Confia em Cristo. Acredita em Jesus. Ele veio morrer na cruz para que esse peso que você está tendo no seu pecado, não está conseguindo dormir, Ele vai carregar esse peso. Isso com 3 anos de idade. Com 3 anos de idade. Eu tive uma experiência de mentira. Poderia me tornar um belo mentiroso. Mas ali a minha mãe me apresentou a verdade. Uma verdade diferente. Olha só, eu tinha uma mãe que estava ali, um pai que estavam ali. E me falaram, meu filho, se você quiser, basta você aceitar Cristo. Ele vai fazer de novo sua vida. E aí, naquela noite, eu lembro que eu falei, Jesus, como várias noites depois eu também falei, você já deve ter falado, Jesus, entra no meu coração, perdoa os meus pecados, né? E depois de um tempo eu estava caminhando na pista de pouso, era uma pista de grama, né? Com a minha mãe. E a gente estava caminhando, minha mãe sempre fez, desde os 25 anos de idade, minha mãe faz Cooper, né? Ela corre muito bem. Saudável. Saudável demais, mamãe. Mamãe, te amo. Sempre foi. E uma vez eu virei para ela e falei assim, mãe, era eu que tinha que morrer. Ela falou, o que, menino? É eu que tinha que morrer. Falei, como assim você que tinha que morrer? Se eu que sou pecador, se o salário do pecado é a morte, era eu que tinha que morrer, não era Jesus. Aí ela pensou assim, nossa, o menino entendeu mesmo. Da onde veio essa consciência? Eu não tenho dúvida que quem ilumina, quem abre os olhos, é Deus, é o Espírito Santo que abre os olhos. Mas a fé vem pelo ouvir, e pelo ouvir a palavra de Deus. Se desde pequeno você tem um pai e uma mãe presentes, instruindo, falando, sendo exemplo, a criança está se desenvolvendo. Podia estar, sei lá, em qualquer outro lugar do planeta, e talvez ia pensar
de maneira diferente sobre Sim. determinadas outras questões da vida, mas se eu tivesse tido a mesma instrução que eu recebi dos meus pais, provavelmente chegaria ali. Então, quando eu cheguei na adolescência, eu convivi com isso. Eu fui feito assim, vamos dizer. Era natural, Era né? natural. Meus pais vivem do quê? Vive disso. Né? Doações. A cada 4 anos de campo, meu pai tinha que passar 1 ano fazendo divulgação. O que é divulgação? É você mostrar seu trabalho para que igrejas mantenham e participem do ministério junto. Ah, poxa, então tem gente que participa. Não funciona só porque tem gente lá na mata sozinha. Ao contrário, não tem como funcionar se não tiver igreja, gente apoiando ali por trás. Então, fui criado na igreja. Então, com 13, 14 anos, tendo esse pensamento, para mim, é totalmente normal. Para mim, o anormal foi, na verdade, quando alguns amiguinhos de dentro da igreja chamavam para fazer coisa errada. E eu tinha muito essa consciência. Falei, poxa, mas a gente tá na igreja, esse pessoal aqui anda com Cristo, decidiu ter uma vida diferente, por que tá fazendo isso? O que tá acontecendo aqui? Produção, o que tá acontecendo? São meus amigos. Falei, puxa vida, mas tá fazendo isso? Então, olha, sinto dizer que as coisas erradas, vamos dizer assim, que eu aprendi, não foi dentro de casa, foi fora de casa, né? As más companhias corrompem os bons costumes. Mas digo que mais aprendi coisa errada com gente dentro da igreja. Olha que triste isso. Nossa. Do que quando fui pra faculdade. Por quê? Porque quando fui pra faculdade, com 17 anos de idade, me mudei a 800 quilômetros de distância. Novo ainda também, 17 é novo. Então, será que eu deixaria minha filha com 17 anos e morar a 800 quilômetros de distância? 12 horas de ônibus pela BR-174? Hoje eu penso isso. Mas sabe por que a minha mãe deixou? Porque provavelmente ela conhecia o filho que ela tinha. Com certeza. Né? Meu pai deve ter pensado assim, não, ele vai, 17 anos, ele... José no Egito lá com 17 anos, não é verdade? Na faculdade, eu já sabia muito bem para onde eu vou, com quem eu tô, o que eu tô fazendo aqui, o que é o certo, o que é o errado, o que é honra, o que desonra a Deus, meus pais, minha família. Então, é diferente de viver uma adolescência onde você tem amigos dentro da igreja, fora da igreja, e já sabia muito bem dividir. Não, tudo bem que a pessoa que vive nessa realidade comete esse tipo de delito, de pecado, faz isso, beleza, tamo junto. Somos amigos ainda, mas ó, nessa tua eu não entro. Agora, quando dentro... O limite bem traçado, né? Isso me deixou assim meio confuso, sabe? Pô, os caras estão dentro da igreja, faz isso. É mentira, mas mentira, como mentira? Não tá fechando. Exatamente. Ninguém é perfeito em realidade nenhuma. Mas a gente foi chamado para arrumar a santidade, a perfeição. Por isso que a gente tem que ser o espelho, a imagem e semelhança. A sociedade precisa olhar para a nossa vida e ver Deus, e não a gente ser o influenciado. Por isso que eu imagino minha filha com 6 anos de idade, se eu jogo ela no mundo, ela vai ser muito mais influenciada agora, está em processo de influenciação, né? Do que ser uma influenciadora, né? Vai chegar uma hora que ela vai ser influenciadora, mas ela está construindo o caráter dela, ela está ouvindo o que ouve, né? Está participando do que participa. Então, inclusive, esse é um ponto da educação que, para mim, para minha esposa e pela experiência que eu tive, é um ponto muito falho hoje em dia na nossa sociedade. Extremamente. Nasceu, joga na creche, que alguém vai cuidar, vai instruir e tal, bota na escolinha e tal, volta, pega 5 horas da tarde. Me relacionei muito pouco com meu filho. E eu vou te dizer, eu que tenho o privilégio de ter a minha esposa cuidando dos meus filhos hoje o dia inteiro, tá lá, coitada. Às vezes eu chego cansado e ela já tá prostrada já. Já tá com os 2 filhos aqui. Porque eu me divirto Davi, muito, né? Davi. Eu me divirto muito no meu trabalho. Eu amo o que faço, né? E é difícil você achar divertido, trocar uma fralda, ficar lá, filha, faz aqui a lição, arruma a cama. Nem pro professor é divertido mandar a criança fazer a lição. Brincadeira. Nem pro professor, mas eu que tenho essa possibilidade, ainda fico pensando assim, poxa, eu gostaria de estar mais presente na minha casa. Tento almoçar todo dia em casa. Hoje, por exemplo, nem almocei. Mas eu tento, almoço em casa todo dia. Tento chegar mais cedo possível para estar presente.
eu falei isso pra você antes do podcast começar, né? Qualidade de tempo não substitui quantidade de tempo. Quantidade de tempo com uma criança faz com que a criança veja quem você é. Vê Com os seus certeza. defeitos, inclusive. Com Vê as suas certeza. virtudes. E é legal, é engraçado ver quando a minha filha mais velha fala dos meus defeitos, né? Aponta mesmo. E não tem dó, né? É, exatamente. Não tem dó. Criança não tem... Mais realmente legal é quando não tem aponta o filtro. defeito do cônjuge, né? É mais legal. Aí, ó, tá precisando É, melhorar, mas é. hein? Tá precisando melhorar, hein? Mas estão É vendo, sempre estão assim. vendo essa influência. Então, virada de chave, eu acho que é uma questão contínua. E hoje, ó, Dominique, todo dia, Deus sabe, eu sou uma pessoa que visito muito as minhas motivações. Todo dia de manhã, eu me visito. Por que é que eu tô fazendo isso? Será que eu tô fazendo isso direito? Isso é muito O importante, que eu vou né? mudar hoje? A gente precisa se visitar todo dia. A nossa chave precisa virar todo dia. A gente precisa se alimentar todo dia. A gente precisa estar numa constante renovação de mente. Porque, olha, o que a gente tem de trombolho para jogar fora de dentro da gente e colocar coisa boa, não tem É limite. muita coisa, né? Sim. E já, Davi, você tá me dando todos os ganchos, tô nem precisando trabalhar. Olha que Vai, maravilha! Vamos nessa. A gente falou então do Davi criança, Uhum. a gente falou do Davi adolescente, Uhum. a Davi na faculdade, que foi no ônibus com 15 pessoas, só ele ficou. Só Ele passou. Sou eu. Agora, Gabi, Davi, Lara, me fala um pouco sobre o casamento, paternidade. Sim. Agora a gente vai entrar na parte de educação que a gente já estava falando aqui, na parte que a gente gosta, que a gente vem falando antes do podcast. Sim. Eu tô super curiosa para saber como você conheceu a Lara. Ah, a Lara não, perdão, a Gabi. Porque 8 anos de idade é muito tempo. Ela tinha 8, eu tinha 10. E numa dessas, meu pai ficava 4 anos na mata e 1 ano em divulgação, né? A Igreja Batista Fonte hoje, antiga ex-IBCU, Igreja Batista da Cidade Universitária, ele era a sede, vamos dizer assim, do meu pai. Meu pai fez seminário junto com o pastor Fernando, que é o pastor da igreja. Eles eram da mesma turma. E a cada 4 anos a gente ficava aqui na sede e meu pai visitava outras igrejas, inclusive em outros estados. E acho que foi em 1996. 1996, eu lembro que foi, inclusive, na época que teve o acampão, né? Acampão, acho que foi nos últimos acampamentos que a igreja fez pra igreja toda, assim mesmo, né? Porque hoje Nossa, não tem mais como era fazer. com Vamos fazer uma adulto? igreja. Todo mundo é igreja. Nossa. Fazer acampamento de igreja, né? Assim lá, o meu pai ficou muito amigo do pai da Gabi, meu sogro, do Carlinhos e da Claudinha. E aí a gente convivia muito. A Gabi tinha 8, eu tinha 10. E ficou naquele lenga-lenga lá. Aí a Gabi disse que chegou pra Naná, que é uma moça que trabalha em casa até hoje, lá, nossa assistente. Ele disse que chegou pra Naná, eu já sei com quem que eu vou casar. Foi com quem? Com o Davi. Nossa. Essa menina ficou no meu pé, viu? Olha, ficou no meu pé por anos. Gabi sabia até o que um ela dia, não, queria. até um dia que eu dei a chance pra Gabi, falou, tudo bem, Gabi, vamos namorar. Ai, tá bom, tá Gabi. bom. Gabi, Até olha, parece. muito bem, foi atrás do que queria. Não foi assim, não. A gente não teve esse negócio, eu gosto dela, essa paixão. 8 anos de idade, você é criança, né? Se bem que eu não conheço o coração de uma menina, né? Não sei como é que é o que se passa. Eu sei que cada um seguiu o seu destino, né? Eu fui fazer faculdade, a Gabi disse que na cabeça dela, quando a pessoa entra na faculdade, pronto, ela já casou, já não tem mais, né? Então, ela Já namorou, eu também fui namorar, cada um namorou, meu namoro durou muito pouco, o dela acho que perdurou um tempo depois. Quando eu voltei a Campinas, ela tinha terminado, eu também tinha terminado, não tínhamos mais compromisso nenhum. E aí a gente conviveu junto, tava com 22 anos já 22. Aí foram se encontrar no supermercado, sem querer. Nossa, tá aqui e tal. Aí se encontrava ali na igreja. Aí, tá aqui. Aí ela foi ficando no meu pé, foi me paquerando. Aí uma hora eu falei, tá bom, Gabi. Ai, tá bom, Não, mentira. olha. Sabe o que aconteceu uma vez? Eu levei ela pra que foi? Dei um CD pra ela e dei um chocolate pra ela, né?
Aí ela falou assim, Davi, é o seguinte, você tá gostando de mim? Porque se tiver, fala logo. Fala logo que eu não quero ninguém enrolando. Direto ao ponto, vamos lá, sem tempo pra perder. Tô querendo conquistar a menina, como é que se conquista hoje em dia? Nem dá mais pra conquistar, depois o pessoal reclama que não tem mais conquista, o romântico tentando ser romântico. Colocar o papel na mesa, Davi, é isso aqui. É que ela não quer. Se não gosta de mim, beleza, vai que eu posso... Carioca, ela podia ser carioca. Não é carioca, não. Não é. Mas tudo bem. Eu entendo ela. Compreendo. Sabe por que eu compreendo? Eu, na minha adolescência, olha, eu fui namorar, minha primeira vez, namorei mesmo a Nath, eu tinha 21 anos de idade. 21. Mas eu sempre fui o menininho mais novinho, sabe? Mais novinho. Queridinho, Davizinho, nenenzinho, sabe? E eu acho que eu dava trela a isso, sabe? Pra isso. Nunca fiz bobagem, nunca defraudei nenhuma menina, né? Mas eu acho que talvez um excesso de carinho, excesso de trela que um adolescente dá para uma adolescente cria expectativas. E eu acho que eu fiz isso, sabe? Confesso um pecado em público aí. Aí, né? Ó. E isso talvez criasse... Meninos, vocês que são adolescentes, se responsabilizem pela maneira como vocês tratam suas meninas. Faz um take aqui agora, faz um take aqui. Vou fazer um take. Meninos, se responsabilizem pela maneira como vocês tratam suas meninas. Sabe por que acontece? Hoje é o contrário. Hoje os meninos nem chegam nas meninas, né? Hoje fica aqueles lá grupinhos das meninas assim, né? Vai lá. E as meninas assim e tal. Então hoje, ao contrário, na outra época, na minha época, a gente era muito amigo das meninas. Então, Davizinho, não sei o quê. Então eu lembro de um acampamento no Betel, sabe um Betel? Na época tinha... jantar romântico, jantar de gala. Nossa, pra acampamento pra adolescente? Era coisa que hoje não tem mais, né? Pois é. Sabe o que acontece? Você tinha que convidar alguém pra ir no jantar de gala com você. Nossa. Na minha mesa, eu convidei 10. Foram as 10. É verdade. Você tá vendo? Gabi, nós te entendemos. A Gabi... Tudo bem. Sabe que a Gabi eu convidei, ela não foi? Ela não foi. Você está certa, Gabi. E os outros meninos ficaram com raiva de mim, porque a minha mesa tava cheia de... Você pegou todos os dates dos outros meninos. Não é, porque... É que eu acho que eu sempre fui muito né, desenrolado, né? E aí, vamos comigo? Tá, beleza, vamos. Quer jantar de gala? Desinibido. Não, desinibido não. Eu acho que é meio sem noção mesmo, de adolescente. Não, é verdade. Hoje, eu olho pra trás, eu tô falando isso com arrependimento. Eu não tô falando com... Nossa, como eu era o garanhão. Ao contrário, porque... só acho que eu devia só iludir o coração das meninas. Não façam isso, meninos. É verdade. Eu estou comentando um pecado aqui, sabe? É verdade. Olha, eu lembro... Olha só como eu era sem noção mesmo. Sem noção. Eu lembro que uma vez teve um negócio, um evento chamado Louvação. Tinha Louvale também. Louvale aqui em São José dos Campos. Louvação é lá em Curitiba. A primeira igreja batista de Curitiba fazia um evento grande. Chamava músico do Brasil inteiro, gente influente. Era um evento muito legal. E eu fazia aula de guitarra com o Marquito Cavalcante. Eu era muito amigo do Cauê e do Caiame. A gente convivia muito. Hoje os caras são músicos fenomenais. Eu, coitado, eu só faço engambeleixo. Mas a gente tava lá no camarim ali e tal. O tio Marquito ia tocar. Aí veio uma senhora, né? Oi, tal. Nossa, que menino bonitinho. Pronto. Foi da trela, né? Não, tudo bem. Nossa, e eu tava de crachá. Você é convidado especial? Eu falei assim, não. Eu sou convidado, mas você que é especial. Um moleque de 12 anos... Só falando... É verdade, olha. Arrependo-me. Que moleque besta, meu amigo. É verdade. Olha, hoje eu descobri que existe uma linha tênue entre desinibido e sem noção. Sem noção. Exato. Ou eu acho que mistura, sabe? Muito mistura. Porque é engraçado como muito a gente envelhece, a gente vai ficando maduro. Você fala assim, gente, eu jamais hoje ia chegar numa menina... sem nenhuma intenção e ficar jogando umas dessas... Como é que é o nome de... Cantada, E ficar jogando cantado nas meninas sem intenção nenhuma. E hoje você tem a Lara também. Imagina, você tem a Lara. Imagina o contrário, né? Não me preocupo com a Lara. Não me preocupo. É verdade, ela já tá aprendendo Kung Fu. Tá ótimo. Então quando vier um convidado sou eu especial, ela já vai. É engraçado mesmo. Como a gente amadurece, né? É engraçado. Que coisa. Eu era muito sem noção. Moleque sem noção. É verdade. Chegasse a fazer
palhaçada com menina. Meninos, realmente, gente, tá faltando homem mesmo. Hoje em dia falta homem. Homens, sejam homens. Olha, tem tanto de menina, né? De menino solteiro lá na igreja. Tem muito. E gente boa, né? Gente com... Tem muito. Né, o background bom ali, né? Exatamente. Terreno bom pra se plantar. Terreno bom ali nas mídias sociais, pelo menos eu não sou muito ligada no Instagram, mas eu gosto muito de ficar olhando no TikTok. E aí tem uns memes que falam assim, meninas, quem casou, casou. Quem casou, não casa mais. Porque realmente tá difícil. Tá difícil. Mas eu acho que é uma mistura de tudo que foi a sociedade tá plantando na molecada, né? Com certeza. É uma mistura. Por um lado, ó, foi plantado um que era muito sem noção, né? Muito sem noção, que vai dar cantada, essas papagaiadinhas tudo, né? E por outro lado, agora o negócio tá completamente enclausurado, né? Diferentíssimo. Paulo Velho, morei na casa dele 3 anos, aprendi uma frase com ele que eu nunca vou me esquecer. Sinônimo de Deus é equilíbrio. Pra tudo. Sinônimo de Deus é equilíbrio. Se a Terra rodar aí 2, 3 graus, a vida se torna inviável nela, né? É verdade. Então, tudo tem seu equilíbrio, né? Se aumentar aí 2% a quantidade de gás, oxigênio, também a vida não existe mais, né? Gostei dessa frase. Sinônimo de Deus, equilíbrio. Tem equilíbrio. Muito bom. Avalie-se sempre, né? Sempre. Com certeza. Todos os dias. E aí, você conseguiu casar? Casei. Deu sorte, deu certo. Gabi, Dei chance pra Gabi. Deu chance. Por isso que ela falou que seria bom ela estar aqui, né? Que ela ia se defender, né? Gabi, está convidada para o próximo. Faremos um outro convidado, nada óbvio. Dei uma chance pra Gabi. Não, mentira, eu sou muito abençoado com a esposa que eu tenho. Olha, que coisa, hein? Realmente, riquezas se herdam dos pais, mas a esposa prudente vem do Senhor. Que mulher abençoada que eu sou. Também não me vejo profissionalmente, nem como homem hoje, sem a minha esposa ter sido uma lapidadora aí do meu caráter, do homem que eu sou, do profissional que sou. Realmente. Isso é Gabizinha, maravilhoso. Obrigado. Você é maravilhosa. Que maravilhoso! Que maravilha! Show de bola, muito bom. E aí, você teve filho, mais uma mudança, né? Mais uma virada de chave, digamos assim. E como a questão do amadurecimento, amadurecimento espiritual e a comunidade, como você viu? Agora a gente vai falar dos filhos também, né? Criação dos filhos, como isso foi... Como você... passou não que você tenha sido influenciado, né? Mas você foi influenciado pelos seus pais. E agora você é o influenciador para os seus filhos. Como isso ficou para você no seu coração? Sabe que a minha filha, quando ela nasceu, ela ficou 3 anos sem dormir. E aí a gente ficou 3 anos sem dormir. Foi um sofrimento. E ela ainda hoje não dorme bem, né? Sabe que... Eu escutei uma vez uma pessoa falando assim que a criança que nasce, bebezinho é pecador. Por isso você pode jogar ele no berço lá, deixa ele chorar. Eu não acho que é porque a criança está chorando que ela é pecadora. E eu não acho que a gente trata o pecado de ninguém deixando a pessoa sozinha. Acho que pecado você se trata... Vem cá, vamos ver. Eu também já escutei isso. Então, o pecado a gente resolve assim, meu filho. Se ele não sabe falar, ele não sabe... O primeiro bebezinho... não sabe nem falar, não sabe se expressar de maneira nenhuma. Na natureza inteira. Vou usar 2 argumentos aqui, o argumento natural e o teológico. O argumento natural é ver se uma leoa enxota o leãozinho. Tenta tirar um ursinho da mãe, do urso. O bebezinho da Yanomami tá colado na tipóia o dia inteiro, a noite inteira. É gostoso pra mãe ficar lá, o nenenzinho o tempo todo aqui? Não é. Mas é natural que um bebezinho que nasceu, ele é óbvio, ele precisa ser educado, ele precisa criar hábitos, ele precisa entender que é hora de dormir, ele tem a hora de mamar, ele precisa aprender. Mas o fato de eu largar, ele é pecador, tá chorando, uma hora ele vai parar daqui a 2, 3 noites, é só deixar que ele vai parar de chorar. Tá tudo certo, vai acabar a bateria. Mas vai parar. Só que você não tá tratando, se isso é pecado, você não tá tratando o pecado da pessoa, e você tá principalmente mostrando o quanto você é fraco. Quanto você não aguenta uma criança chorando na sua orelha a noite inteira. É verdade. Olha, eu aguentei 3 anos e também não aguentei. A Larinha, no sono dela, nas nossas noites, ela tirou o nosso melhor e o nosso pior de nós. Olha, tinha noite que eu falava assim, então tá bom, agora não é pra dormir, vamos dormir aqui, tá, vamos
acender fogo. Papai, vamos acender foguinho. 2 anos de ideia. Fazer fogo. Vamos lá na churrasqueira. Fazer fogo, fazer uma carninha. Vamos, então vamos. Então, não quer dormir? Beleza. Papai, agora eu tô com sono. Beleza, então vamos, mas vai dormir. Mas olha, como a infância, com a ausência de sono, espremeu-me e mostrou, realmente, eu sou fraco mesmo. Eu sou tão fraco que eu não aguento uma criança chorando na minha orelha a noite inteira. E o sono, meu amigo, o sono destrói a pessoa. Destrói. Ainda mais tendo que trabalhar depois ainda, né? Ter a vida, né? Sim. Mas esses momentos com a Lara à noite me ensinaram muito. Uhum. Hoje sou também o que sou por causa do que ela fez. O Davizinho, primeira noite, ele dormia a noite inteira, eu achei que era estranho. Depois ele dormia e falei, não é possível, isso é um paraíso. Nem sabia que isso existe. Né? Cadê o manual de instrução? Tá errado. Tá errado, mas hoje ele ainda acorda 1 ou 2 vezes na noite. Ele tá com 11 meses. Mas é outra realidade. 2 crianças totalmente distintas, 2 crianças muito amadas e que eu gostaria de que elas amassem muito ao Senhor Jesus. Pronto. Hoje eu vejo amigos de mesma idade, mais velhos, querendo que o filho estude na melhor escola, que faça taekwondo, faça inglês, faça alemão. E você cria um monte de ideais na sua criança, você joga e dá o melhor, vamos dizer assim, que você pode dar por uma formação técnica nela. Uhum. Só que a formação do caráter, ele é o primeiro. A base. Eu lembro também de ouvir essa frase de um pastor amigo meu lá, o pastor Alfredo, da Presbiteriana de Roraima. Eu lembro dele quando a filhinha dele era pequenininho, eu gravei isso pra mim. Ele falava assim, eu prefiro que a minha filha seja uma menina lixeira que trabalha lá contratada do Estado, catando lixo na rua, mas que ama o Senhor, anda nos seus caminhos, tem um caráter, é verdadeira, do que uma médica, advogada, juíza que anda longe, distante do caminho do Senhor, tem um caráter triste, deplorável, né? E eu lembro dessa frase, me marcou muito. Eu hoje não tenho pretensão nenhuma de jogar na minha filha, no meu filho, nada do que eles queiram fazer de atividade técnica, laboral em si. Eu vejo virtudes e falhas em alguns pontos ali. E a gente precisa trabalhar isso. Mas aquilo que eu te falei, se a minha filha entender que ela é imagem e semelhança de Deus, eu sei que o que ela for fazer ou deixar de fazer, eu sei que deu certo. O projeto de Deus se realizou. Uhum. Eu olho na minha idade, a transição que a Gabi fez de empresária, vamos dizer assim, para mãe, como uma lacuna que fez ela sofrer demais. A geração da minha esposa, minha geração, não foi ensinada a ser mãe. Não tô culpando minha sogrinha, te amo, tá? Sogrinho, te amo também. Não é isso, gente. Mamãe e papai, amo vocês também. O que a gente aprende foi de olhar exemplos. Sim. Existem em casa exemplos muito bons, existem exemplos em casa muito ruins. E a gente tem que filtrar e separar isso. Mas o treino para ser uma mãe, a minha esposa, ela foi treinada para ser uma ótima advogada. Ela foi treinada para estudar e para se desempenhar bem. E foi uma empresária que ela transformou completamente a minha realidade na Odonto Vitória. A Odonto Vitória virou uma nave, antes era um barquinho, né? A gente começou lá na Vila Boa Vista, ali perto do Parque Via Norte, uma salinha em cima do Jorge da Farmácia. Jorge, saudade, abraço pra você também. Foi o primeiro Jorge da Farmácia. Exato, foi vereador aqui em Campinas. Aí, ó, Jorge da Farmácia, tudo bom, Jorge da Farmácia? Prazer. Foi lá em cima, a gente começou. Aí a Gabi começou a fazer, namorando ela. Davi, você já pensou em largar a prefeitura? Porque eu trabalhava na prefeitura também. Eu falei, não, minha segurança. Falei, vamos fazer conta aqui. Quando você ganha na prefeitura, se você trabalhar os 2 turnos aqui no particular, você vai ganhar 3 vezes que você ganha na prefeitura. Tá, mas é certo. O certo é você... Só ali ela já me... Assim, largar a prefeitura foi desafiador, né? Mas olha só que a gente se prende a coisas que a gente acha que tá segurança. Uhum. Vou guardar a caixinha da segurança aqui, já volta para ela já. Mas hoje, o que a minha filha e meu filho decidirem executar,
Eu gostaria de dar bases para que eles executem, mas eu nunca vou forçar. Você vai ter que fazer isso, você faça aquilo outro. Claro que tem algumas coisas que eu gostaria que eles não fizessem, tá? Tem algumas coisas que não fizessem por uma própria questão moral. Acho que é muito fácil se perder em alguns ramos de atividades, vamos dizer assim, né? Mas a formação do caráter é a base. Com certeza. É a base. E questão de segurança, voltando para a segurança, olha só que legal. Tem 2021, 2022, logo pós-pandemia, eu comecei a estudar educação financeira. Inclusive com um grande amigo meu, o doutor Luiz Passeri. Eita, Luiz Passeri, ele vai assistir esse podcast. Luiz Então, Passeri, ele prazer! é um dos maiores cirurgiões bucomaxilos do Brasil. Ele foi presidente do Colégio Brasileiro de Cirurgia, Traumatologia e Bucomaxilofacial. Tem PhD em Texas, PhD em Boston. Um cara que é uma honra eu fazer cirurgia junto com ele. O cara era top. Top mesmo. Gosto muito de você. E aí eu comecei provocando ele. Passeri, como é que você faz investimento e tal? O que você faz? Você investe aqui? Como é que você chama o seu recurso? Ele falou, Davi, eu sei muito pouco sobre recurso. Mas embora ele tenha 25 anos a mais que eu, talvez por aí. Aí ele falou, mas eu tenho um amigo que pode ensinar a gente. Vamos lá. Aí ele levou a gente para um amigo médico. Legal. Aí o médico, rapaz, eu falei assim, não, Pássaro, isso não é pra mim não, esse é um negócio muito denso, eu quero continuar fazendo odontologia, não dá pra fazer isso. E aí a gente começou a ver cursinho, né? Aí a gente viu um programa chamado Ações Garantem o Futuro. Não sei se você já ouviu falar. Não. É do seu Luiz Barsi, que é a pessoa física maior da Bolsa de Valores do Brasil. E o programa ele desenvolveu há mais de, sei lá, está 50 anos na Bolsa, mais de 50 anos. Um programa de investimento. Como que você investe nas ações e tal. E aí, quando eu vi o programa, eu escutei o velhinho falando, falei, cara, que coisa impressionante. Era isso que eu estava procurando, mas eu não sabia como fazer. O cara está fazendo. Como que o conhecimento é fácil, é simples, está aqui disposto. Aí eu fui ver assim, ações garantem o futuro. Eu falei assim, nossa. Para ele, e inclusive já vi ele mesmo falando assim, se eu fosse dar um nome ao projeto hoje, eu ia falar que não é ações garantem um futuro, é ações garantem um ótimo futuro. Porque realmente é um programa a longo prazo muito interessante. Mas olha, no mesmo mês, eu fui ler a Bíblia. Salmo, eu leio, né, todo dia, né? Salmo 16, se eu não me engano, versículo 10. Senhor, só tu garantes o meu futuro. Nossa! Aí eu falei assim, cara, que tentador é achar que ações garantem o futuro, que a sua competência do trabalho garante o futuro, que a sua estratégia de marketing garante o futuro, melhora, aprimora alguma coisa. É Deus que garante o futuro. Daniel 2:20 fala que é Ele quem institui e depõe reis. Até a gente achar que na democracia a gente coloca ou a gente tira o governo A, governo B, a gente não tem essa ingerência. A gente achar que eu amanhã vou conseguir garantir alguma coisa no dia de amanhã, é o Senhor. A gente pode fazer planos. A resposta certa vem dos lábios dele. Mas colocar a sua esperança, a sua expectativa em qualquer coisa desse mundo é vão. É fútil, vai acabar, vai passar como a poeira, como a gente vai passar também. Sim. O que é que ficou do que a gente produziu aqui? Não é verdade? Com certeza. Por isso que Jesus falou isso. A gente deve juntar riquezas lá, né? E usar as riquezas desse mundo ruim aqui para fazer amigos que nos recebam nas moradas eternas. Se há algum recurso na nossa mão, a gente devia estar usando para ganhar pessoas, para transformar vidas, né? Porque vai acabar isso aqui. A gente daqui a pouquinho... A vida é um sopro, né? Exatamente. Nossa. Por isso que o que é possível de bom a gente ter, passar para os filhos, passemos. O que é de ruim, falar, filho, perdoa. Filhinho, já pedi perdão para Lara, por coisa que ela vem fazendo. O papai também erra, vai. Mas a gente vai continuar a eternidade, né? De um jeito que a gente sabe que os que largaram coisas... favores nesse mundo em busca do que está lá, vão receber 100 vezes mais. A conta lá é exponencial, é imensurável. E a gente já recebe tanto aqui,
tanto aqui. Exatamente. Não é verdade? É muita coisa, né? E a gente sempre... Eu tava conversando com... Na verdade, meu marido tava conversando comigo sobre isso. A gente tava vindo pra cá e ele falou assim... Olha, não adianta. A gente vai falar... A gente comprou X coisa. E a gente é tão ruim, tão ruim, tão ruim que a gente nem comemora isso aqui. A gente já pensa no próximo. Eu quero isso aqui, isso aqui, isso aqui, isso aqui. Tá tudo bem, né? Sim. Não é aqui que a gente tem que juntar a riqueza, né? Uhum. E você vê esse pensamento, igual você falou, quando eu tinha 3 anos e depois isso foi sendo gradativo. Você vê isso na Lara. Davi é pequena ainda, né? É Então, muito pequenininho. mas você vê isso né, na educação da Lara, você consegue já enxergar isso? Qual parte da... Da questão... vamos falar da educação cristã. Tá. Você consegue já ver isso, a diferença dela já... com os outros amiguinhos, né? A gente consegue ver essa diferença. O que você acha sobre isso? Eu acho que a Lara sabe muito claramente o que é o certo e o que é o errado. Ela já tem plena consciência, porque a gente faz perguntas para ela todos os dias. Todos os dias ela é levada a pensar. Educação E isso foi... junto com a família, né? Foi um texto que me marcou muito ali em 1 Reis, logo no capítulo 1. Adonias, que é o filho do rei Davi, ele cria uma revolta, porque Davi está para morrer, já está para passar o trono, ele sabe que vai passar para Salomão, mas aí Adonias vai e entra no meio e quer fazer uma revolta para ele se autoproclamar rei. E está escrito assim: Davi, seu pai, nunca o contrariava. Ele era muito bonito, Adonias. Diz o texto que ele era bonito, mas diz que o seu pai nunca o contrariava e nem lhe perguntava: por que agiste assim? Essa frase é muito interessante, porque um princípio bíblico é você fazer perguntas para o seu filho. Pergunte para o seu filho. Interessante que Deus, quando ele vem conversar e lidar com o ser humano, ele nunca acusa, ele nunca vai ao fato executado. Ele sempre faz a arguição também. Adão e Eva. Adão, onde é que você está? Estou escondido. Por que você se escondeu? Porque estava nu e estava com vergonha. Quem te disse que você estava nu? Acaso você comeu? Ele, claro que ele sabia que ele comeu, ele sabia que tinha feito tudo. Mas Deus não está perguntando porque ele é bobo, porque ele não sabe. Ele está perguntando para que quem vai responder tenha consciência. Puxa vida, fiz a bobagem. Depois ele pergunta para Eva. Depois ele pergunta para Caim: Caim, cadê o seu irmão? Acaso eu sou tutor do meu irmão? Caim, o pecado jaz à porta. Cumpre a ti, somente a ti dominá-lo. Deus, ele faz perguntas o tempo inteiro para o ser humano. E Davi foi omisso com Adonias, porque ele nunca repreendeu e nunca lhe perguntava: por que você age assim? Eu lembro quando eu li esse texto, falei assim: cara, eu não quero ser esse Davi aqui. Gostaria de ser Davi amado, como Davi foi um rei amado, como ele foi abençoador para o reino dele. Gostaria de ser na minha casa, no meu trabalho, mas eu não gostaria de ser alguém que nunca contraria os meus filhos e que nunca os faz pensar: por que é que você age assim? Por que é que você fez isso? Por que é que você fez isso? Hoje, se você perguntar para Lara, isso aqui é mentira, papai. E qual que é a consequência da mentira? É mesmo, papai. Isso aqui, papai, por que a pessoa falou isso? Já cria na cabeça dela a consciência de: poxa, alguém falou uma coisa que o papai fala o contrário. Por que a pessoa fala isso? Poxa, uma coisa que eu sempre falo, minha filha, olha, eu acho que eu falo isso quase todo dia para ela: se você agir certo, vai ter coisa boa na vida, vai ser bênção. Se você agir errado, você vai tomar o cascudo, você vai se dar mal, você sabe. Sei, papai. Então tá bom, então bora. Vai. Sei, vamos lá, tá tudo certo. Bora. É isso aí. Faz o certo. Nossa, isso vai ser, com toda certeza, um diferencial muito grande para a vida dela, né? Tanto com o exemplo dentro de casa, os avós, os pais. Isso a gente vê. Eu trabalhei hoje online, né? Mas trabalhei presencialmente em escola. Você via muita diferença, né? Da criação onde o pai terceirizava para a instituição e onde a criação, o pai transformava o caráter em casa, né? Tentava auxiliar ali, fazer o papel da família.
E a educação, a parte intelectual, era realmente na escola. E um passarinho sussurrou no meu ouvido aqui, realmente foi eu lembrando. Você trabalhou como dentista nas tribos. Ainda trabalho. Ainda trabalha. Esse ano, agora 2024, foi o único ano desde 2007 que eu não frequento a aldeia. Por problemas locais. Não sei se você está inteirada ou como que tem visto, desde ano passado, retrasado, tem tido sérios problemas de garimpo Sim. em área indígena. E área indígena, principalmente área indígena Yanomami. E mistura de outras facções, vamos dizer assim. Coisa ruim entrando onde já está ruim demais, né? Então, já acho que não pode piorar? Não pode. Eu compreendo o governo dando uma fechada muito grande no cerco para a entrada das pessoas ali, mas eu contesto o fato de que os missionários estão lá há mais de 60 anos transformando a realidade daquelas comunidades indígenas e você impedindo a entrada de pessoas que estão doando sua vida para melhorar, não vai melhorar. Ao contrário, porque os garimpeiros vão continuar entrando. O pessoal do tráfico vai continuar entrando. Então, deixar de entrar gente boa não vai melhorar o problema, ou não vai isolar. Vamos isolar o índio para que não, infelizmente não. Né? Então, esse ano, eu não pude entrar. Né? Então, não fui, no final das contas, todo trabalho que eu faço lá, eu levo as minhas próprias coisas, né? A gente montou já uma mini consultório odontológico lá, com tudo, é impressionante. Eu comprei bomba de aspiração portátil, você suga, dá pra fazer, olha, faz tudo, todos os procedimentos odontológicos no meio da selva amazônica. É muito gostoso. Gostoso o fazer, né? Porque o executar, você fica molhado do cabelo até a meia, fica encharcada. O tempo inteiro que você está sentado ali. Você levanta à noite, vai encharca, toma banho no rio, senta no rio assim, ó. Ai, que delícia. Botei marrim. Ai, terra, sai marrim. Agora tá muito gelado, com uma delícia. Chat GPT, aquela tradução. Sai gelado. Iope quente. Aí iope marrim. Sai gelado. Sai daqui, tá muito gelado. Exato. Sai, tá sai gelado. daqui, tá muito gelado. Que é muito quente e você fica... Eu sempre brinco, né? Que a minha profissão é uma profissão raiz mesmo, porque você toma cuspe na cara o dia inteiro, né? E no final ainda chega em casa sorrindo, né? É verdade. Agora, dos índios, que assim, é um procedimento atrás do outro, assim, cada 20 minutos, cada 30 minutos. Olha, você tem ideia, a última vez que eu fui, eu acho que eu atendi... A gente, né? A Aninha foi junto comigo, que é uma dentista querida, filha do Duda, lá, que é o pastor que eu te contei da presbiteriana. Ela... que poderia ser uma catadora de lixo, caso ela quisesse. Foi pra odontologia também, né? Bem legal! Bem legal. E ela foi lá, a gente fez atendimento odontológico. Foi praticamente 110 indígenas atendidos. Nossa! Com mais de 400 procedimentos executados. É muita coisa. Então a gente praticamente tenta pegar todo mundo, tratar a boca de todo mundo, tentar fazer o que é possível na boca de todo mundo, porque eles não têm acesso ao dentista. Não tá com dor de dente, e aí agora, como é que vai, né? Tem até... os dentistas que são contratados da Secretaria de Saúde Indígena. Mas eles também fazem um revezamento. Eles não estão de modo perene ali na aldeia, né? Então, é isso. Você está com dor de dente, você aguenta aí a próxima incursão de alguém que venha prestar um atendimento odontológico. Mas para mim isso sempre foi muito gostoso. No começo do meu casamento, inclusive, a gente ia 2 vezes ao ano, lá no primeiro semestre, no segundo semestre. Levava tudo e a gente foi montando. Foi levando tudo. Já fizemos implante. Só pra você ter ideia, uma empresa chamada Nobel Biocare. É uma das maiores empresas de implante do mundo. É uma empresa sueca, né? Que produz implantes na Suíça. E teve uma época aqui em Campinas que eu usava muito o Nobel Biocare. Fiquei muito amigo do antigo presidente, que era o Wilson. E eles fizeram uma parceria muito legal. Eles doaram implantes. Então, Yanomami no meio da selva amazônica com implante suíço na boca. Olha só. Essa aí é boa. Essa aí é boa, verdade. gente. Eu lembro que... E quando eu fiz o implante, tem que esperar cicatrizar e depois coloca, né? Aí os índios falam assim, ó... Tavi, o arrucoi mais terra, o erinaki a peixe mãe. Caminhando, derranaki a peixe mãe. Chat GPT? Chat GPT. Davi...
quando você voltar aqui, eu quero um dente de onça. Não, eu quero um dente de jacaré. Os caras brincando, o cara que dente de onça é grande, mas de jacaré, mano. Eu sabia que eu ia colocar lá. É muito engraçado, né? Gente, que coisa. Que legal. Sim. Que maravilha. É impressionante. Olha, primeira vez que eu fui como dentista, pousei, saí do avião, Mauás chegou pra mim assim, já... Mauás é uma pessoa bem mais velha do que eu, ele me viu criança, me viu crescer lá, né? Foi em Parimil. Ele falou assim, Davi, eu tô caminhando, oxexô, acudendé, reiterre carroan, e panaca a pra mai. Quando eu vi você pequenininho, você era pequenininho e a gente cuidava de você, hoje você que vai cuidar do nosso dente, né? Isso é muito legal, né? Ah, que coisa, né? Legal. Como a vida vai indo, né? É isso, muito legal. Nossa, que Fui bem legal. recebido. Saí do avião, já recebi essa. É Que isso maravilha. mesmo. Já, Legal, já né? chega de braços abertos, né? Sim. Por isso, Muito bom. sempre plante boas sementes onde você está. Eclesiastes fala isso. Jogue a sua semente de manhã e à tarde em vários solos, porque você não sabe qual que é o solo que vai germinar. Se eu posso fazer o bem aonde eu estou, eu preciso fazer o bem. Não sei se ali vai germinar, não sei se um dia eu vou sair dali, e quando eu for sair dali, se vai ter boas pessoas para me acolher, se vai ter gente que não gosta de mim porque eu fiz coisa errada, ou eu vou sair queimado daquele lugar. Não. Saia, faça as coisas sempre às claras, né? Faça o seu melhor sempre. Deixe saudade de onde você está. Eu esqueci o nome do rei que faleceu. Amanhã preciso de manhã cedo ler. Tá na lista dos reis lá, pra você ter ideia. Tá escrito na Bíblia lá. Foi sem deixar de si saudades a ninguém. Pra você ter ideia, nem lembro o nome do rei, né? Tem um rei que foi tão ruim em Israel que ninguém lembra. que morreu e foi... Não é que ninguém lembra, é que foi sem deixar saudades. Imagina. Ninguém ficou com saudades dele, né? Ninguém. Pois é. Plantemos Ninguém. nossa semente boa lá no meio da selva, lá na faculdade, lá na escola, lá na igreja, lá no campo de futebol, aonde é que você frequentar, jogue boa semente, porque você não sabe como vai ser o dia de amanhã, né? Que Seja legal, uma bênção. sim. Abençoa, pronto, sem esperar receber nada em troca. Porque, na verdade, a gente vai receber até um copo de água fria que você dá para quem quer, quem precisa, vai ser lembrado. É verdade. E Obrigado. com essa, eu vou finalizar, porque se deixar, eu vou ficar aqui 2h30. Já vi que você tem história para contar por Tem história, né? muitas horas. Então, eu quero fazer uma recapitular aqui. Davi, casado com a Gabi, pai do Davizinho, da Lara, foi criado com os Yanomamis, seu idioma materno, cresceu, foi fazer faculdade em Manaus, ganhou um prêmio, sempre foi destaque, mesmo você falando que não é merecido, mas parabéns a você. Não dá parabéns não pode, não dá parabéns, não necessita mesmo. Eu adorei conhecer essa história, porque a gente se conhecia de vista, né, de ver na igreja, mas eu realmente não conhecia essa história. Então, muito bonita essa história. Parabéns, mesmo você não querendo. E eu queria que você deixasse e finalizasse pra gente, chamando pra assistir pro próximo vídeo, deixasse uma frase de efeito, assim, pra falar assim, pronto, acabou o vídeo, vamos embora, bora. Isso aí, para as pessoas lembrarem. O Davi falou isso aqui no vídeo. Manda bala. Davi. Faz um close bem bonito. Se prepara. Vai lá. Não tinha me preparado, mas tirar alguma coisa boa. Tenha caráter. Seja quem Deus fez você para ser nessa terra. Imagem dele aqui. Todo o restante que vai sair das suas mãos vai dar certo. Vai ser bom. Wenn Gott dein Partner ist, großes Plan machen. Quem fala alemão entendeu. Se Deus é teu parceiro, faça grandes planos. É isso aí. Muito Valeu. Legal. Obrigada por ter aceitado o convite, obrigada por participar e obrigada por querer compartilhar a sua história. Obrigado pelo convite. Obrigada a você. Gente, eu tô assim, muito legal. Quando terminar, vou te dar um abraço. Muito
Muito bom, abraço. muito bom. Abraço virtual pra todos aí também. Coração. Isso aí. Show de Olha, bola. Dominique. Muito obrigada por assistirem. Dê o seu like, compartilhe, comente aqui embaixo pra falar com o Davi também, tirar dúvida, porque é muita coisa, não dá pra falar tudo, né? Então tem muita coisa que ficou por aí. Qualquer coisa, a gente tá à disposição. Siga nas nossas redes sociais e até o próximo vídeo. Tchau, tchau, gente!